Bem-vindos ao videocast da DAT. Hoje, dia 5 de junho de 2020, conversaremos com o senhor José Barroso Tostes Neto, secretário especial da Receita Federal do Brasil. Ele nos contará sobre a sua experiência com a avaliação TADAT e sobre os desafios que a Receita Federal do Brasil vem enfrentando com a crise da Covid-19. Bem-vindo, senhor secretário. Olá, Valéria. Boa tarde. Bom, sabemos que em janeiro de 2020, a Receita Federal do Brasil realizou uma avaliação TADAT. O que o senhor, secretário, e a sua equipe aprenderam com a avaliação TADAT? Desde que eu assumi a direção da Receita Federal em outubro de 2019, era um dos primeiros objetivos realizar, no início da minha gestão, a avaliação do TADAT, que eu já conhecia desde os seus inícios, das suas primeiras missões, e percebia a importância de contar com um diagnóstico tão preciso como o TADAT poderia oferecer. Fiz a solicitação e fui prontamente atendido pelo secretariado, e já em janeiro conseguimos realizar esta avaliação. Quando nós iniciamos a avaliação, toda a equipe percebeu que era uma oportunidade de contar com um diagnóstico objetivo, imparcial e, sobretudo, com referências para a nossa administração tributária, especialmente pela possibilidade de identificar pontos fortes e fragilidades da nossa organização. Após a realização da avaliação, os resultados superaram muito a nossa expectativa inicial. Foram muito além do que nós havíamos esperado com a avaliação do TADAT. O processo como um todo envolveu mais de 3 meses de trabalho e dezenas de servidores de equipes, com uma ampla participação dos líderes de cada processo de trabalho, das equipes das várias áreas da Receita Federal, que exercem suas atividades nas 9 áreas de resultado da ferramenta. Essas equipes tiveram uma participação muito ativa desde as definições preliminares com a equipe incumbida da avaliação. Treinamos um contingente de 40 servidores na ferramenta, na metodologia. Houve um amplo trabalho de levantamento prévio das evidências e até mesmo uma simulação da avaliação para prepararmos todos para o momento da sua realização. Todo esse esforço, esse trabalho prévio à realização da avaliação, gerou uma sinergia muito positiva na nossa organização, com efeitos realmente que se fazem sentir até mesmo depois que a avaliação foi concluída. Verificamos a importância de ter a oportunidade de parar, de pausar para refletir sobre os nossos problemas, de tê-los assim de uma forma mais aberta e com uma postura mais proativa para ver o que pode ser melhorado e sobretudo, buscar referências, não somente para apoio, mas para também atuar em parceria com outras instituições que possam compartilhar experiências conosco. Após a avaliação, ficou evidente que nós temos muitos desafios e desafios importantes para trabalhar a partir do relatório de avaliação de desempenho, mas ficou assim, muito evidente um sentimento de otimismo em todos nós, de que nós temos em mãos uma excelente referência que vai embasar nossas ações, vai orientar o nosso planejamento estratégico e especialmente as várias reformas que nós pretendemos fazer nos próximos anos, com a certeza de que tudo isso vai estar alinhado e tendo como referência as boas práticas de gestão tributária internacionais. Concluindo, o que eu poderia afirmar é que esta avaliação do TADAT foi de muito crescimento e aprendizado para todos, tanto do ponto de vista pessoal de cada um dos nossos servidores, das nossas equipes, como de forma institucional,
todos evoluímos bastante com a avaliação Haddad. Bom, secretário, o senhor poderia nos contar como a Covid-19 impactou em suas operações diárias? O que tem sido feito para garantir a continuidade dos negócios da Receita Federal, incluindo as medidas tomadas para apoiar os contribuintes a cumprir com as suas obrigações? Sem dúvida, essa pandemia provocada pela Covid-19 está impactando fortemente o nosso trabalho, a nossa organização e as nossas vidas. Afinal, vivemos experiências nunca antes experimentadas com essa paralisação total. Mas nós podemos dividir as nossas ações em 3 momentos, né? O primeiro momento, do início da pandemia, aquela pressão inicial com a necessidade de nós adotarmos medidas rápidas e emergenciais. Um segundo momento, né, após o início, já com a pandemia estabelecida, com todas as consequências em termos de paralisação das atividades econômicas e uma série de medidas de restrição aos contatos pessoais, tivemos que adotar uma série de ações mais abrangentes para nos adaptarmos e adequarmos a esse novo contexto. E um terceiro momento, que é o que nós vamos experimentar agora, é uma expectativa de que, com a redução dos efeitos e, sobretudo, com a contenção de todo esse processo de contaminação e a possível retorno no futuro à normalidade, a necessidade de planejamento de ações voltadas para esse momento posterior à crise. Nesse primeiro momento em que nós fomos impactados assim de uma forma muito rápida pela chegada da pandemia, tivemos que priorizar medidas emergenciais para a salvaguarda da saúde, do corpo funcional e dos contribuintes, com atenção especial àquelas pessoas que compõem os chamados grupos de risco, com orientação a todos que estão atuando ainda na forma presencial, em função de que algumas atividades essenciais tiveram que ser mantidas, né, com atividades críticas, com o intuito de resguardar a integridade física e evitar qualquer possibilidade de contágio. Adotamos emergências para amplo teletrabalho de forma ampla na organização, disponibilizando equipamentos, recursos, viabilizando sistemas e softwares para possibilitar a integração e o trabalho remoto, e já alcançamos com essas medidas um total de 13.600 servidores que estão exercendo o seu trabalho de forma remota, o que corresponde mais ou menos a quase 70% do nosso corpo funcional. E também a necessidade de estabelecer um processo decisório, uma instância de governança institucional que é composta pelo núcleo estratégico da nossa instituição, uma espécie de gabinete de crise, que passou a atuar em regime de plantão permanente, monitorando diariamente as informações, identificando as situações de riscos e emergenciais, e criando formas e canais específicos próprios de comunicação para a orientação de todos. Depois da situação estabelecida e, sobretudo, com a certeza de que aquilo ia durar algum tempo, nós tivemos que adotar medidas também muito rápidas para apoio aos contribuintes e, sobretudo, para assegurar formas e alternativas de mitigar os efeitos da pandemia sobre a atividade econômica e sobre a pandemia e a relação dos contribuintes com a administração tributária. Primeiramente, quanto às pessoas físicas, contribuintes individuais, buscando criar alternativas virtuais de atendimento remoto para que o contribuinte não tenha necessidade de se dirigir pessoalmente às nossas unidades. Fizemos um amplo trabalho de regularização
de informações do cadastro dessas pessoas físicas, para habilitar a elas a receber auxílio emergencial do governo. Uma condição para receber esse auxílio era estar com o seu cadastro fiscal regular, né, alternativas para receber de forma eletrônica, envio de documentos para essa regularização, e fizemos também a prorrogação da declaração, do prazo de entrega da declaração do imposto de renda das pessoas físicas por um período de 3 meses, além de criar um aplicativo para os smartphones e tablets de um aplicativo chamado CPF Digital, que é a forma interativa do contribuinte ter a sua identificação digital, de identificação fiscal digital nesses equipamentos. Também adotamos medidas para apoio às micro e pequenas empresas, com a postergação do prazo de pagamento de todos os tributos relativos às micro e pequenas empresas por 6 meses, do prazo da apresentação de declarações, bem como a prorrogação do vencimento das parcelas dos parcelamentos, dos processos de parcelamento. Fizemos também uma medida de diferimento do vencimento dos tributos de todos os setores, demais setores da economia, das principais contribuições nesse período de março, abril e maio, fazendo o diferimento desse pagamento para o segundo semestre, além da prorrogação ou a suspensão dos prazos de entrega das declarações, a suspensão de todos os atos processuais, intimações, notificações, envios de aviso de cobrança e principalmente também de prorrogação de obrigações acessórias. Adotamos medidas de alívio fiscal com a desoneração de impostos referentes a produtos farmacêuticos, de higiene, necessários para a prevenção, proteção e tratamento da Covid-19, bem como, no âmbito da área aduaneira, a criação de um fast track para a celeridade no despacho de importação desses produtos necessários ao tratamento dessa pandemia. É claro, toda crise gera oportunidade e nesse momento também começamos a aproveitar de modo mais efetivo as ricas informações dos nossos bancos de dados das notas fiscais eletrônicas e criamos um boletim a partir das informações que são os registros das vendas efetuadas nas notas fiscais eletrônicas, que nos permitiu acompanhar o movimento diário das transações registradas na nota fiscal eletrônica, subsidiando a tomada de decisões conforme os impactos da paralisação em cada uma das atividades econômicas. E num terceiro momento, que é exatamente a preparação para a pós-crise, nós estamos trabalhando num plano de gestão pós-crise, né? Esse plano tem sido feito, inclusive, com uma ampla participação, porque essas ferramentas de integração virtuais têm possibilitado nós realizarmos reuniões com um número bem amplo de participantes. Então, já tivemos reuniões de avaliação estratégica com mais de 600 servidores conectados remotamente, e com esse plano nós vamos buscar ordenar e priorizar as ações para a pós-crise, com certamente uma ampliação do trabalho à distância, com maior suporte para a execução, medidas para garantir a segurança naquelas atividades que precisarão ser realizadas presencialmente, com adaptações nas áreas de trabalho, de modo a assegurar um contato físico livre de contaminações, ampliação dos canais de atendimento e os serviços digitais, e dos grandes desafios, ações com foco nos principais setores afetados pela crise e a recuperação da arrecadação num cenário de crise econômica motivada por essa paralisação. Nesse terceiro cenário, nós realmente teremos que focar de forma muito criativa esse grande desafio de recuperar a arrecadação e, sobretudo, restabelecer o equilíbrio fiscal, que certamente será afetado por um volume de gastos tão amplo necessários para
proteção da população nesse período de crise. E nesse terceiro cenário, nós vamos iniciar a preparação do nosso planejamento estratégico para o período 2021 até 2023, onde o principal insumo vai ser o relatório de avaliação do TADAT, o diagnóstico realizado. É claro que vamos inserir também nesse trabalho essa experiência que estamos vivendo com a Covid-19 e que está nos trazendo muito aprendizado. Sim, secretário, o senhor mencionou alguns desafios. Gostaríamos de saber quais foram os principais desafios enfrentados até agora e como eles vêm sendo superados. Bom, eu destacaria alguns desafios, além daqueles que eu comentei na pergunta anterior. Primeiro, a imperativa necessidade de tomar, mas também de implementar decisões de maneira rápida. Essa crise reforçou a consciência do quanto a administração tributária é relevante para a manutenção do Estado e o quanto as suas ações têm impacto na sociedade em diversos contextos. Tivemos, mais uma vez, uma demonstração muito clara de que a nossa atuação pode ser decisiva, né, para a sobrevivência das pessoas, das famílias, das empresas, mas também para garantir a ação do Estado de um modo geral. Nesse sentido, a ação rápida foi um fator crítico, que ficou como um grande desafio nessa vivência que estamos passando. Um outro desafio muito visível e percebível nessa experiência foi a necessidade de uma atuação coordenada, né, e sinérgica, buscando sinergias com diversos outros órgãos e esferas de governo. Então, uma interação com outros órgãos do Ministério da Economia, com as outras áreas do governo federal, com os governos subnacionais, né, para dar celeridade e concretude a uma série de procedimentos necessários, né, à gestão dessa crise. Um terceiro desafio importante foi a amplitude e a diversidade de responsabilidades que tem a Receita Federal, que é uma administração tributária e aduaneira, né, bem como uma dimensão da organização. Apenas para citar alguns números que exemplificam essa magnitude, nesse período de crise nós tivemos que atender de várias formas a regularização de 12 milhões de contribuintes, pessoas físicas, que necessitavam regularizar seus cadastros fiscais para se habilitar a receber os auxílios emergenciais. Isso foi feito num esforço extraordinário, né, com trabalhos diuturnos de todos os servidores trabalhando remotamente para a regularização desses CPFs. E uma demanda aí de em torno de 500 mil CPFs por mês nos meses de março e abril. Outro número que ilustra essa grandeza é um programa criado para atender com crédito as necessidades de fluxo de caixa das micro e pequenas empresas, baseado num percentual das suas receitas declaradas, dos seus ingressos. A Receita está colocando, com base nessas informações das declarações, enviando uma comunicação a mais de 15 milhões de micro e pequenas empresas para que elas possam se habilitar a esse programa de crédito nas instituições financeiras, nos bancos. Tivemos que ampliar os nossos canais de atendimento, criamos 5 alternativas, além da atividade presencial, né, com atendimento via chat, via o centro de atendimento virtual, caixa corporativa, dossiê eletrônico de atendimento, formas, todas elas para que o contribuinte buscasse os nossos serviços de forma remota e que nos possibilitou, nesses 3 meses, atender mais de 60 milhões de atendimentos e acessos registrados. É válido assim, a gente ressaltar que esses desafios todos acabaram trazendo oportunidades, né, para a instituição
e, sobretudo, a disseminação e o uso de ferramentas, de tecnologia que pudessem viabilizar a continuidade do trabalho de forma remota e manter a interação e a integração dos servidores de forma virtual. Né? E um aspecto muito interessante que vale a pena destacar, nós ainda estamos levantando, mas já temos evidências de incrementos importantes de produtividade em alguns processos de trabalhos que estão sendo feitos de forma remota. Sim. Secretário, diante das lições aprendidas, quais os conselhos o senhor daria para administrações fiscais de todo mundo? Estamos aprendendo, né, nessa crise, eu poderia resumir em pelo menos 5. Primeiro, que não existe nada mais importante do que a vida humana e a saúde de cada um de nós, da sociedade como um todo. As pessoas devem estarem sempre em primeiro lugar e tudo que precisar ser feito para preservar isso deve ser feito. O segundo é a necessidade de adotar uma postura proativa, né, e, sobretudo, tendo consciência em relação a todos os riscos que uma situação como essa produz, porque essa postura proativa pode significar a sobrevivência de cada um. O terceiro é a importância da tecnologia. A tecnologia está sendo a nossa grande aliada para restabelecer as atividades de forma contínua e nos permitir continuar prestando um serviço de excelência aos contribuintes. Aliás, essa pandemia e a crise gerada por ela certamente irão acelerar todo esse processo de digitalização da chamada economia digital. A velocidade com que isso estava se processando certamente será muito maior após essa crise. Outra lição aprendida é que nós precisamos ter consciência de todas as nossas atividades críticas e procurar realizar uma gestão sobre elas de modo a assegurar que essas atividades críticas continuem sendo realizadas, independente de qual cenário de crise estivermos enfrentando. Qualquer que seja a crise, qualquer que seja o problema, não poderá impedir que as atividades críticas sejam realizadas. E, por último, destacar a necessidade de reforçar os processos de governança e de gestão, porque, mais do que nunca, foi evidente que o processo decisório deve ser rápido e tomado e implementado de forma tempestiva. Creio eu que essas foram as principais lições que nós estamos tendo nessa crise. Há alguma reflexão que o senhor gostaria de compartilhar sobre a experiência com a Covid-19 relacionada à estrutura DataData? Sim, foi importante para nós termos sido avaliados num período muito próximo ao início da pandemia e termos recebido o relatório de avaliação de desempenho e o feedback das nossas fortalezas e debilidades a tempo de utilizá-los durante essa pandemia, né? Esse contexto do Covid-19 confirmou que alguns pontos fortes, algumas fortalezas da nossa instituição que foram identificadas na avaliação TADAT foram fundamentais para uma rápida resposta à crise. Eu poderia destacar entre eles, por exemplo, o fato de nós termos já todas as declarações tributárias, as escriturações fiscais e contábeis necessárias aos controles fiscais, em formato eletrônico. Fundamental essa condição favorável, né, com a total digitalização dos documentos fiscais, a disponibilidade de diversos canais para informação e atendimento remoto aos contribuintes, né? E o terceiro, os esforços que nós já estávamos fazendo
em processo já iniciado para apoiar o cumprimento voluntário e reduzir o custo de conformidade para o contribuinte. Eu diria que essas fortalezas ficaram evidentes no diagnóstico e foram, assim, de fundamental importância nas medidas que adotamos durante a crise. Adicionalmente, o TADAT trouxe para a nossa instituição uma referência muito ampla e completa dos principais resultados que uma administração tributária deve entregar. Eu diria que todas as 9 áreas de resultado de desempenho se mostraram críticas no contexto desta crise. Porém, eu gostaria de destacar pelo menos três dessas 9 áreas de desempenho, quatro dessas 9 áreas de desempenho da ferramenta, da metodologia, e que estão tendo uma importância especial durante essa gestão da crise. Primeiro, é exatamente na área de resultado de desempenho referente à gestão eficaz de riscos. O foco tem sido a identificação, o monitoramento dos riscos que estão relacionados a esse cenário da crise. E o amadurecimento, a construção da noção de um plano de continuidade de negócios. Então, isso ficou muito evidente, agora que estamos vivendo essa crise, que é imperativo para a administração tributária contar com o mapeamento de todos os seus riscos institucionais e de cumprimento, para em qualquer circunstância saber que direção deve ser tomada. Então, uma relação assim muito importante com essa área de resultado de desempenho. A outra, a questão da apresentação oportuna de declarações. Tivemos que fazer uma gestão própria, voltada para os problemas que a paralisação criou, e de gerir todos os prazos que estavam estabelecidos anteriormente para fazer ajustes nesses prazos da entrega e dos pagamentos, de modo a que a gente possa ter melhores controles e poder exercer de forma mais efetiva o controle sobre as declarações não entregues dos contribuintes que não cumprem essas obrigações. A terceira área que tivemos também uma relação muito forte foi quanto ao pagamento dos impostos dentro do prazo. Então, uma revisão das estratégias de cobrança, buscando uma racionalização na legislação, procurando estabelecer novos instrumentos para o fortalecimento da cobrança, mas também um programa de estímulo ao cumprimento tributário cooperativo. Essa gestão do pagamento dos impostos se tornou, assim, dramática nesse período da crise. E a quarta área que eu gostaria de destacar é a gestão eficaz de receitas. Nunca foi tão necessária e importante a participação da administração tributária na gestão diária da realização das receitas, buscando entender, quantificar e dimensionar os efeitos da crise para mensurar e traduzir o quanto isso impacta na arrecadação, fazendo ajustes permanentes e subsidiando o governo quanto aos impactos no seu fluxo de caixa, nas revisões necessárias para a reprogramação do orçamento. A administração tributária está tendo um papel determinante nos ajustes fiscais necessários decorrentes dos efeitos que a crise está provocando nas finanças públicas. Então, uma vinculação assim muito próxima, destacando essas 4 áreas de resultado de desempenho, mas certamente há relações também em todas as outras áreas. Senhor secretário, muito obrigada. Há algum outro comentário que o senhor gostaria de adicionar? Sim, eu gostaria de adicionar uma mensagem, sobretudo de otimismo, em meio assim a um cenário de tristeza decorrente dessa crise sanitária mundial que passamos atualmente.
As medidas adotadas no âmbito da Receita Federal do Brasil e todo esse trabalho que estamos desenvolvendo de uma forma muito especial por todas as nossas equipes, né, os nossos servidores, os nossos funcionários, não têm faltado com a responsabilidade de cumprir a sua missão e o seu papel nesse momento, alguns até com risco pessoal, principalmente os servidores que tiveram que manter suas atividades presenciais no contato próximo no atendimento ao contribuinte, ou mesmo nas várias unidades aduaneiras, nos portos, aeroportos, nas fronteiras. Um trabalho que eu reputo heróico desses servidores, né? Mas todo esse trabalho nos dá a certeza que nós sairemos mais fortes dessa experiência, desse episódio. E poderemos ser uma das instituições que melhor vai se adaptar à nova realidade, que seguramente o Brasil e o mundo terão que enfrentar, o chamado novo normal. Eu gostaria de reforçar ainda que a importância, né, de todas as administrações tributárias estarem abertas a se submeterem a uma avaliação como o TADAT. Posso assegurar a todos que, para a administração tributária brasileira, os ganhos institucionais decorrentes da avaliação TADAT foram imensamente maiores do que a expectativa que nós tínhamos, e eles extrapolaram o simples diagnóstico do nosso sistema tributário. Esses ganhos todos que eu me refiro puderam despertar as pessoas e estimular em todos um espírito de colaboração, de integração e de proatividade em relação ao futuro. TADAT ele está realmente nos ajudando significativamente no contexto dessa pandemia. E vai ser muito mais útil ainda para orientar a definição do nosso planejamento estratégico para os próximos anos e as reformas que pretendemos fazer. Nós certamente vamos precisar nos adaptar ao novo normal. E temos consciência muito clara de que nós, como administração tributária, podemos sim e devemos fazer a diferença na vida das pessoas, dos contribuintes, da sociedade como um todo. Eu vou concluir com uma frase que traduz, a meu ver, todo esse meu otimismo. O impossível depende apenas do jeito de fazer as coisas. Bom, secretário, muito obrigada. Muito obrigado, Valéria. Eu também gostaria de agradecer ao secretariado do TADAT, na pessoa do senhor Justin Zeig, pela oportunidade e o convite de participar aqui desta entrevista do podcast TADAT. O TADAT é um compromisso de colaboração dos seguintes parceiros: União Europeia, Alemanha, Fundo Monetário Internacional, França, Japão, Holanda, Noruega, Suíça, Reino Unido e Banco Mundial.